Fala, meu povo! Esse é o canal Hora da Matemática e eu sou o professor Carlos Barreira. Vamos falar de duas operações com frações nesse momento. E elas estão aqui, vamos falar da soma e da subtração, ou seja, eu vou somar e vou diminuir, tá? A gente vai falar dessas duas. Vamos lá. Primeira ideia que a gente tem que ter é que quando o denominador for igual, eu trato de uma forma, quando o denominador for diferente, eu trato de outra forma. Como vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro tópico, são frações com o mesmo denominador. Então, vamos lá. Quando tem o mesmo denominador, a gente faz o quê? A regrinha básica está aqui, ó. Basta fazer a operação com o numerador e repetir o denominador. O que que isso quer dizer? Eu faço a minha operação de mais ou de menos com os números de cima e repito a parte de baixo. Então, vamos lá, não importa se é mais ou menos, ou seja, somar ou subtrair. A parte de cima eu vou fazer a operação e a parte de baixo eu vou repetir. Vamos aqui ó, no nosso primeiro exemplo. Tá bem aqui, ó, para a gente poder entender isso. Então, eu tenho duas frações somando, aqui eu tenho 2 quintos mais 4 quintos. E repara aqui, ó, a parte de cima eu estou somando, a parte de baixo eu estou simplesmente repetindo. Então, somado isso, dá 6 quintos. Olha no nosso segundo exemplo aqui, ó, estou subtraindo duas frações. Eu tenho 5 oitavos menos 3 oitavos. Então, eu faço aqui, ó, 5 menos 3 na parte de cima e a parte de baixo eu repito, o 8. Então, eu tenho 5 menos 3, que dá 2. Então, no final das contas, o resultado é 2 oitavos. É simples assim, não tem mais nada para fazer. Tá? Então, eu faço a operação na parte de cima com os numeradores e eu repito a parte de baixo, que é o denominador. No nosso segundo tópico aqui, ó, eu tenho frações com denominadores diferentes. Beleza, vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. Quando eu tenho denominadores diferentes, não importa se eu estou somando ou subtraindo, eu tenho que fazer o MMC para poder igualar esses denominadores. No nosso primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 2 sextos mais 5 quartos. Repare que eu preciso fazer o MMC. O MMC entre 6 e 4 equivale a 12. Fazendo esse MMC, eu consigo colocar tudo no denominador 12. Pensa comigo, qual é o número que eu multiplico 6 aqui, ó, na primeira fração que vai dar 12? Eu multiplico por 2, né? Para chegar nesse denominador aqui, ó, no 12, fechado? Bom, se eu multipliquei o 6 por 2, eu tenho que automaticamente multiplicar a parte de cima por 2 também. Ou seja, esse 2 vezes 2 vira 4. Então, repare, quando eu calculo o MMC, esse vai ser o meu novo denominador. Só que eu tenho que pensar qual número eu vou multiplicar a parte de baixo para chegar nesse novo denominador. E eu também tenho que fazer isso na parte de cima. Tudo bem, pessoal? Vamos para outra aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui 15 dozeavos. Repara que se derivou da fração 5 quartos. Ou seja, 4 para chegar no 12, eu multipliquei por 3. Então, o 5 também será multiplicado por 3, que vai dar 15. Com isso, as duas frações aqui ó, passam a ter o mesmo denominador. Então, eu simplesmente multiplico a parte de cima. 4 mais 15, 19. Então, 19 dozeavos. Acabou. É só isso. Aqui ó, no nosso segundo exemplo, por acaso, eu tenho 3 quartos menos 2 quintos. Então, eu fico obrigado a calcular o MMC entre 4 e 5. É sempre entre os denominadores, tá? O MMC é somente com os números da parte de baixo. E o MMC entre 4 e 5 é 20. Ora, quem eu multiplico por 4 para chegar a 20? É o 5. Então, tem que multiplicar em cima também. Então, 3 vezes 5, 15. Está aqui o meu 15, ó. Beleza. E aí, ó, eu vou ver o seguinte, quem eu multiplico por o 5 aqui, quem eu vou multiplicar para dar 20? Eu vou multiplicar por 4. Se eu for multiplicar esse cara aqui por 4, em cima também tem que ser multiplicado. Então, 4 vezes 2 dá 8. E olha o meu 8 aqui onde aparece. Boa! Então, na verdade, eu tenho 15 menos 8, porque agora o denominador é igual. 15 menos 8 dá 7, então eu tenho 7 vinteavos. Vamos lá. Para calcular, né, frações com denominadores diferentes, somando ou subtraindo, eu sou obrigado a calcular o MMC. A fazer, na verdade, né, o MMC. Fechado? Com isso, eu igualo os denominadores e eu faço a operação na parte
de cima da fração. Mas a gente tem um macetezinho aí para poder dar uma melhorada e agilizar, né, a sua conta no dia a dia. Como é que o macete fala? O macete fala o seguinte: multiplica cruzado, ou seja, multiplica a parte de baixo com a parte de cima da outra fração. No meu exemplo aqui do macete, eu tenho um 5 aqui. E esse 5 vai ser multiplicado com o 3, ou seja, um de baixo com um de cima. Olha a setinha indicando lá. 3 vezes 5 tá aqui já, ó. Eu vou fazer essa conta, tudo bem? Bom, também vou fazer com 4. 4 vezes 2. Tá aqui já, ó. 4 vezes 2. A gente vai fazer essas duas contas. Então, ó, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. As contas estão aqui. 15 menos 8 dá 7. Logo, eu tenho 7 vinteavos. Fechou. Então, no macete fica bem tranquilo. Eu não preciso nem fazer o MMC. Eu consigo resolver sem fazer o MMC. É um subterfúgio. Passando para o próximo tópico, eu tenho soma e subtração de fração por um número inteiro. Ora, quando eu estou somando ou subtraindo uma fração por um número inteiro, eu vou pegar o denominador dessa fração e vou multiplicar pela parte inteira da fração. O resultado dessa multiplicação é somado com a parte de cima da fração, com o numerador. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 vezes 1, que é a multiplicação da parte de baixo com a parte inteira da fração, somado ao 3, que é o numerador da fração. Então, 4 vezes 1 é 4, 3 mais 4 é 7. Logo, eu tenho 7 quartos. Repare que o denominador não muda. O denominador da fração é o resultado dessa operação. Tudo bem? Na parte de baixo, eu tenho aqui, ó, um número inteiro menos uma fração. Nada vai mudar. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar ali pelo 6, que é o denominador, pela parte inteira. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 6. A operação de menos vai ser feita pela parte de cima da fração. Então, eu tenho 3 vezes 6 menos 2. 3 vezes 6 é 18. 18 menos 2 equivale a 16 terços. Com isso, a gente finaliza aqui, né, as duas operações que a gente viu, soma e subtração de fração